Antes da estreia de Cronos, um terror de fantasia lançado em 1993, sobre um dispositivo misterioso projetado para fornecer vida eterna a quem o portasse, Guillermo del Toro já trabalhava na indústria cinematográfica mexicana há quase uma década. No entanto, o filme que o revelaria como uma nova promessa do terror surpreenderia o mundo do cinema, vencendo o prêmio da Semana da Crítica no Festival de Cinema de Cannes e atrairia atenção internacional para o jovem diretor nascido em Guadalajara, no México. A produção de baixo orçamento abriu os portões dourados de Hollywood para Del Toro, que seria atraído para os Estados Unidos pela produtora e distribuidora de filmes Miramax para dirigir Mutação, um terror de 30 milhões de dólares lançado em 1997. Diferente do que esperava, o desenvolvimento do filme foi desesperador para o diretor, que nunca escondeu quão traumatizado ficou com a experiência. No prefácio do livro Guillermo del Toro, The Devil's Backbone, dos autores Matt Zuller Seitz e Simon Abrams, o diretor contou que os bastidores de Mutação foi uma das piores experiências de sua vida. Bob Einstein simplesmente interferia em todas as etapas do filme, chegando a invadir o set de filmagens para ensinar a Del Toro como ele deveria fazer um filme realmente assustador. No fim, o renegado produtor não apenas atrapalhou as filmagens, como assumiu o controle da edição final do filme. Desiludido com Hollywood e lidando com um trauma familiar, o diretor encontrou em um projeto pessoal a chance de retomar alguma normalidade e relembrar por que ele amava fazer filmes. E a oportunidade perfeita surgiu quando Pedro Almodóvar, impressionado com Cronos, contatou o diretor e estendeu sua mão para o homem que se tornaria vencedor do Oscar quase 20 anos depois. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. O ano de 1997 não foi fácil para Guillermo del Toro. Em sua primeira oportunidade em Hollywood, o diretor mexicano descobriu a capacidade de produtores interferirem negativamente em uma produção e jogarem a culpa do fracasso no colo do diretor. Completamente desanimado com a experiência, Del Toro se questionava sobre qual seria seu futuro como cineasta e como poderia juntar os cacos e retornar. Em meio ao caos profissional, o diretor também lidava com o sequestro de 72 dias do pai, que resultou na retirada do diretor e de sua família do México. Com a ajuda do amigo James Cameron, que sacou mais de $1 milhão em dinheiro para ajudar no resgate, o pai do cineasta foi solto, mas os culpados nunca foram reencontrados. Del Toro nunca escondeu que não desconecta uma experiência traumática da outra. Pronto para retornar ao trabalho, o diretor tinha planos para adaptar as obras Mephisto's Bridge, do autor Christopher Fowler, e The List of Seven, de Mark Frost. Entretanto, nenhum dos projetos foi para frente e o diretor começou a trabalhar no roteiro de uma história concebida em seus tempos de faculdade, inspirada na obra Paracuelos, criada pelo cartunista espanhol Carlos Jiménez. Ele apresentou uma proposta do que se tornaria a Espinha do Diabo para o Instituto Mexicano de Cinema, mas a ideia foi rejeitada porque acreditaram que o filme era grandioso demais. Até então, Del Toro tinha 2 experiências cinematográficas no currículo, produzidas de formas distintas. Com Cronos, o diretor conseguiu trabalhá-lo criativamente da forma que queria, mas lidou com momentos financeiros difíceis para realizá-lo. Já em Mutação, Del Toro tinha financiadores, mas não havia liberdade. Admirados com o trabalho do cineasta em Cronos, Almodóvar e seu irmão Agustín entraram em contato com Del Toro e o convidaram para ir à Espanha, trabalhar com eles na El de Cerro, produtora do diretor espanhol. Ao contatar o mexicano, Almodóvar e Agustín descobriram sobre a experiência envolvendo a Miramax e decidiram juntos que o Del Toro precisava retornar para seu idioma e, principalmente, filmar com total liberdade. Mais tarde, Del Toro contou que ele conversou com Almodóvar sobre a importância do corte final do filme ser dele. Genuinamente confuso, o espanhol perguntou o que era um corte final e ficou horrorizado ao descobrir que alguém poderia mexer no filme de um diretor. Com total controle sobre sua obra, A Espinha do Diabo foi uma escola para o cineasta refinar seu estilo visual e ritmo narrativo, misturando elementos que, em teoria, não fariam sentido juntos. Como dito pelo próprio Del Toro, ele queria um filme com a aparência de um faroeste, com o estilo de um terror e a austeridade de uma crônica de guerra. Um autodidata obsessivo, o cineasta sempre foi abertamente fascinado pela ideia de misturar gêneros que passam de um estilo para outro. Superficialmente, A Espinha do Diabo é uma história de fantasma sobre um menino solitário que chega a um orfanato e encontra um fantasma, mas há muito mais acontecendo nessa história. Chamado por Del Toro de o precursor de todos os conflitos fascistas na Europa, a Guerra Civil Espanhola serve de pano de fundo para a história.
O filme de terror gótico é ambientado em um pequeno orfanato assustador localizado em algum lugar desconhecido na Espanha, administrado por 2 idosos que tratam o local como um santuário para os filhos de combatentes republicanos que morreram lutando contra os fascistas da ditadura de Franco. A dupla ainda esconde um grande tesouro usado para custear a causa republicana. Recém-chegado ao orfanato, Carlos conhece seus novos cuidadores e se surpreende com uma enorme bomba desativada que está semi-enterrada no meio do pátio. Ao perceber que deve dormir na cama antes ocupada por um menino falecido chamado Santi, Carlos é responsável por nos levar pelo coração desse lugar enquanto descobre que o perigo não está no sobrenatural, mas no humano. Para nossa sorte, Del Toro é um dos diretores que mais gosta de compartilhar sobre o seu processo criativo. E grande parte do material disponível sobre o trabalho do diretor em A Espinha do Diabo está no livro escrito por Seitz e Abrams. Cheio de conversas com a equipe de produção e com o diretor, o livro, que também apresenta reflexões do cineasta sobre cinema, é uma fonte importante para esse episódio. Del Toro sempre falou abertamente sobre inspirações e referências para seus trabalhos. Algumas dessas influências saíram das memórias do próprio mexicano, que cresceu cheio de pensamentos sobre monstros, fantasmas e criaturas sobrenaturais variadas. Em uma dessas memórias, Del Toro conta que ouviu suspiros vindos do quarto de um falecido tio. O que teria apavorado a maioria das pessoas se tornou combustível para ele explorar sua própria mente criativa. Anos mais tarde, os monstros e fantasmas se tornariam seus amigos e parceiros de trabalho. Em muitas histórias sobrenaturais com fantasmas, especialmente em Hollywood, as tramas simples priorizam emoções imediatas, como medo, apreensão e ansiedade. As sequências aterrorizantes ficam em nossa memória, mas as histórias dos filmes perdem espaço para essas cenas. Sem ignorar o poder visual de cenas impactantes, o cineasta e os corroteiristas David Munhoz e Antônio Trassorras escolheram construir a tensão e o terror organicamente, usando personagens e elementos universais, sejam visuais ou narrativos. Para Del Toro, a construção de boas narrativas está além do roteiro, e toda a equipe de produção precisa estar alinhada para uma história falar com o público além das palavras. Por uma escolha narrativa, o editor Luiz de la Madre contou que o filme foi filmado em sequência para respeitar a continuidade da história, uma escolha curiosa que vai contra a maioria das produções cinematográficas. Filmar dessa forma deu ao editor uma riqueza de material para trabalhar, o que provocou alguns cortes na versão final do filme, que chegou a ter 2 horas e meia de duração. Um dos elementos visuais e narrativos mais marcantes de A Espinha do Diabo, a bomba não detonada presente no meio do pátio do orfanato, é usada como um lembrete metafórico constante da guerra civil que existe além dos muros do lugar. Mesmo que não tenha detonado, a bomba ainda representa um perigo incontrolável. Sua presença perturbadora paira como uma sombra sobre as crianças abandonadas e os adultos isolados, sendo um lembrete constante dos tempos sombrios pelos quais o país está passando e o perigo iminente a que todos os personagens estão expostos. Na figura da bomba, Del Toro afirmou querer apresentar a essência de uma guerra civil. Mesmo que as pessoas convivam com um conflito que pode se tornar trivial, a guerra, assim como a bomba, é onipresente. Del Toro queria que a presença dela estivesse sempre no inconsciente do público, mesmo que a bomba não esteja em tela ou seja exatamente um elemento-chave para a história. No livro, Del Toro comenta que ter no quintal uma bomba que não explodiu a torna basicamente um ponto de referência para a geografia do lugar. Ela está no centro desse ambiente e tudo parte dela, seja a distância de um quarto ou a passagem para outro lugar. O diretor também explicou querer criar uma relação de dualidade dos adultos e das crianças com o artefato bélico. Enquanto ela representa para os mais velhos o perigo iminente da guerra, Del Toro desejava que as crianças também a vissem como um tótem materno, uma figura da deusa da fertilidade decorada com flores e fitas. O diretor de fotografia Guillermo Navarro, que trabalhou com o diretor em outros filmes como Hellboy, O Labirinto do Fauno e Círculo de Fogo, destacou a dualidade do artefato e, junto com Del Toro, encontraram o tom certo de vermelho para o filme. Del Toro afirma que, como o vermelho é uma cor dominante, o tom errado pode eliminar sombreamentos importantes e diminuir o efeito desértico que a dupla queria. Assim como o orfanato abandonado no meio do nada para se defender sozinho, a Espanha também foi abandonada nas mãos de um ditador fascista. Do ponto de vista narrativo, o simbolismo é uma ferramenta poderosa que Del Toro usa para enriquecer a história. Não é por acaso que a trama se desenrola em uma paisagem desolada no deserto, e também não é coincidência a bomba ser maior que seria em um documentário.
O uso do simbolismo adiciona substância para as imagens assustadoras e dá à história um significado muito mais profundo do que uma trama simples de fantasma. Em suas histórias, Del Toro sempre deixou claro que o mal está no humano e não no sobrenatural. Como dito pelo próprio cineasta, o objetivo final dos seus filmes é tornar os fantasmas benignos e as pessoas o perigo. Com isso em mente, o diretor modifica gradualmente a visão que Carlos tem do fantasma de Santi. Para que essa visão fosse alterada, Del Toro optou por dar vislumbres iniciais amedrontadores do fantasma, diminuindo seu impacto à medida que os encontros entre Carlos e Santi se tornam mais longos e sua história se desenrola. O diretor não quer que o público tenha medo de Santi, mas simpatize com ele e sinta tristeza por sua trágica morte. O próprio conceito de fantasma remete ao passado como algo morto, mas que permanece de alguma forma vivo, moldando profundamente o presente e influenciando o futuro. Os roteiristas descrevem esse conceito de forma direta no início do filme na fala de Casares, o responsável pelo orfanato ao lado de Carmen. O que é um fantasma? Uma tragédia condenada a se repetir eternamente? Um momento de dor, talvez. Algo morto que ainda parece viver. Uma emoção parada no tempo, como uma fotografia borrada, como um inseto preso em âmbar. Fantasmas são a força motriz do roteiro do trio, tanto em escalas narrativas maiores como em escalas menores. Seja por amores não correspondidos, rancores passados ou infâncias perdidas, todos os personagens são afetados por seus próprios fantasmas, figurativamente ou não. Porém, todos compartilham o mesmo fantasma, a guerra. Exatamente como qualquer conflito armado civil, os personagens de A Espinha do Diabo perderam algo e todos, exceto um, encontraram algum encerramento de uma maneira ou outra. Como qualquer guerra que paralisa nossas vidas, a ideia de espera e abandono permeiam fortemente o filme. Enquanto crianças esperam por seus pais que nunca voltarão, os adultos esperam a guerra chegar em sua porta e refletem a agitação civil com conflitos entre eles. Adultos e crianças compartilham sentimentos de abandono parental e abandono de uma nação afundada na guerra. Aluno devoto da escola de cineastas que acreditam no poder das trilhas sonoras para manipular as emoções do público, o diretor deu ao compositor Javier Navarrete a missão de dar visão para todas as emoções do filme. Com um elenco predominantemente de atores mirins, Del Toro criou um processo para dirigi-los. Primeiro, ele insistiu que os pais das crianças não ensaiassem falas com os filhos, porque preferia que o desempenho delas fosse o mais natural possível. Durante o processo de preparação para os personagens, o diretor entregou biografias que ele mesmo escreveu como lição de casa para todos os atores se orientarem sobre a vida dos personagens até aquele momento. A partir daí, ele perguntava para os atores o que eles tinham em comum com seus personagens, o que gostavam neles e como se identificavam com eles. Criar uma ligação entre ator e personagem era a melhor forma de conseguir interpretações genuínas dos atores. Para os momentos de mais emoção, Del Toro pediu simples: pense na sua memória mais triste e leve esse sentimento para a cena. Eduardo Noriega, ator que interpretou o zelador Jacinto, contou que o diretor criou uma base narrativa para a motivação do vilão, partindo de uma infância ruim nesse orfanato e a brutalização da guerra que termina de desumanizá-lo. Por escolha de Del Toro, o personagem compartilha a mesma inicial de Jaime, um menino valentão que pratica bullying contra outras crianças. Porém, a criança escolhe mudar de comportamento, ao contrário de sua contraparte adulta. Del Toro afirma que todos os seus personagens são defeituosos, exceto Carlos, que intencionalmente compartilha a inicial C com todos os mocinhos da história. Carlos é a imagem da pureza, um ponto de luz entre personagens cheios de conflitos, neuroses, esperanças, ódios e sonhos. Desde o início, Del Toro pensou em fazer um filme simétrico com personagens assimétricos e duas histórias de amor não correspondidas. De um lado, um homem mais velho romântico, revolucionário e idealista, mas sem coragem de professorar o seu amor. Do outro, um jovem bonito e desejado, mas completamente podre por dentro. Na versão comentada do filme, Del Toro disserta sobre como histórias não podem ser deduzidas, mas construídas. Ele acredita que pessoas usam manuais básicos sobre como escrever um roteiro quase como uma religião, especialmente porque em Hollywood existe um ditado que diz que um personagem deve mudar durante a história. Para Del Toro, a ideia de um personagem precisar mudar é nonsense. Segundo ele, um professor dizia que existem dois tipos de personagens interessantes: aqueles que mudam e aqueles que nunca mudam.
A Espinha do Diabo é um imenso caldeirão de referências, visões, histórias e percepções de um cineasta sedento para mostrar a que veio. Para Del Toro, a experiência desastrosa nos bastidores de Mutação, seguida da liberdade criativa de A Espinha do Diabo, o fizeram refletir sobre o trabalho de direção e como ele é percebido pelos fãs. Ele diz que é simplesmente impossível ter domínio absoluto de um filme ou set de filmagens, apesar do senso comum sobre diretores serem controladores. Em muitos casos, os desvios de percurso mudam completamente a direção de uma produção para melhor. Mesmo sendo bastante focal sobre a relação negativa com a Miramax, Del Toro afirma que Mutação foi fundamental para ele descobrir que poderia ser bom em coisas que nunca experimentou. Assim, o cineasta conseguiu ampliar sua gama de movimentos de câmera e narração de histórias, mesmo que o estúdio tenha podado suas ideias. Para nossa sorte, ele foi capaz de levar todas essas ideias para outro lugar. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e para bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!